Oi gente, tudo bem? Meu nome é Pietra, sou coordenadora geral da União Social Estudantil e esse vídeo aqui provavelmente vai ser um pouquinho longo, mas ainda assim muito necessário, que é uma retrospectiva dos feitos da gestão da USE no ano de 2020 e 2022, porque apesar da gente ainda ter um pouquinho de gestão no ano que vem, é muito importante que a gente tenha essa recapitulação do que foi feito nesse ano, né? Bom, uma das primeiras teclas nas quais a gente bateu antes mesmo da eleição foi a tecla de que política é tudo que nos envolve. Uma das falas que a gente mais teve que ouvir, que a gente teve que rebater durante esse ano, vindo assim de dentro e de fora da escola, vindo de estudantes ou de não estudantes do SEDOM, foi de que o Grêmio fazia política demais e que a gente só falava de política e que tudo que a gente sabia fazer era política e política e política. Quando essa visão que muitas pessoas têm de política é uma visão distorcida, né? Porque política é tudo aquilo que nos toca, é tudo aquilo que diz respeito à nossa vida, tudo aquilo que diz respeito aos nossos costumes, à nossa família, à nossa escola, etc, etc. E fazer parte de um Grêmio Estudantil e votar numa eleição de Grêmio Estudantil e ir para as ruas quando estamos insatisfeitos com algo e assinar uma petição na internet, tudo isso é política. Política não é só votar de 4 em 4 anos ou pegar santinho na rua de 4 em 4 anos, e sim fazer parte de tudo aquilo que muda a nossa vida, seja direta ou indiretamente. A gente sabe que muitas vezes muitas pessoas ficam, e com razão, desesperançosas em relação à política institucional, mas a gente sabe também que não é só lá que a gente encontra a oportunidade de fazer política. Então, se filiando a um partido, se filiando a uma juventude, conversando justamente com as pessoas, olhando para a realidade que as pessoas enfrentam e fazendo coisas dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua escola, são formas, às vezes, muito mais efetivas de fazer política, e foi a forma que a gente achou, né? No SEDOM a gente encontrou muitas dificuldades para realizar nossa gestão, a gente encontrou muitas dificuldades para exercer a nossa função como Grêmio Estudantil, mas a gente fez isso justamente sabendo que a gente estava sim fazendo política, mas que a gente estava fazendo política do lado certo, né, pelos estudantes. Então a gente desenvolveu essas campanhas de incentivo à participação na política e também de combate às opressões, né? Então, falando do machismo, por exemplo, a gente desenvolveu várias atividades, não só atividades, mas também maneiras de mecanismos para falar com as pessoas que estavam sofrendo assédio, porque a gente sabe, né, que o assédio é um dos sintomas do machismo estrutural sobre a qual está construída a nossa sociedade, mas que é muito necessário a gente falar com essas vítimas e a gente ter uma capacidade de compreendê-las e fazer aquilo que é necessário para que elas se sintam bem de novo, para entrar numa escola, enfim. Então a gente desenvolveu esses canais justamente para as pessoas poderem falar com a gente e que a gente pudesse tomar algum tipo de providência, o que tivesse ao nosso alcance. Então, falando, por exemplo, de racismo, a gente fez nosso documentário antirracista que foi passado no teatro, que está na internet caso alguém queira assistir, e falando com estudantes e com professores e com pessoas que estão à nossa volta no dia a dia, mas que muitas vezes não veem na escola a oportunidade de falar sobre a opressão que elas sofrem. Então a gente falou com esses alunos, a gente falou com esses professores que deixaram muito claro que não é suficiente não ser racista, né? É muito necessário e é preciso, é urgente que todo mundo seja antirracista. Então a gente teve justamente essas discussões e a gente teve discussões sobre outros temas também, como a homofobia. No mês de junho, a gente desenvolveu o nosso documentário, né, O Orgulho de Ser, que infelizmente não foi ao ar, porque a gente não conseguiu editar a tempo, a gente não, enfim, perdemos grande parte do nosso conteúdo, mas a gente desenvolveu esse discurso, né, a gente desenvolveu essa discussão com alunos do SEDOM, conversamos com vários alunos, parte da comunidade LGBT do SEDOM, fomos na parada LGBT e desenvolvemos essa ponte de contato justamente entre o Grêmio Estudantil e essas pessoas que infelizmente ainda sofrem muita discriminação dentro e fora das escolas. E aí, falando de confraternização, que é uma coisa muito necessária justamente na escola, que é um espaço de socialização e um espaço que a gente encontrou muita dificuldade de construir, justamente porque tudo aquilo que não era visto como aula normal, que é sentar numa sala de aula e ler um livro e escrever no nosso caderno, era um pouquinho mais difícil de construir, mas que a gente conseguiu. Então a gente fez uma bela festa junina, a gente fez a festa de Halloween, que foi o que a gente conseguiu fazer e que a gente viu bastante pessoal aproveitando. Nós fizemos o nosso interclasse, que também demorou para sair, mas saiu, e foi muito bom ver o pessoal comemorando quando ganhou e o pessoal consolando um ao outro quando tinha perdido, porque justamente
é sobre isso, é sobre essa socialização, sobre essa união que existe entre a gente, né? E conseguimos desenvolver agora, mais recentemente, a formatura dos alunos do nono e do terceiro ano, que estão indo embora da nossa escola, e aqui eu cito a Alice, o Luiz, a Laura e o Luca, que se formaram esse ano e que não vão estar na nossa gestão do ano que vem, mas que deixaram sua marca no Grêmio Estudantil do SEDOM. E aí a gente foi desenvolvendo ao longo do ano justamente essas atividades, né? Atividades que diziam respeito não só à nossa escola, mas todo ao corpo estudantil da cidade de São Paulo, muitas vezes. Então a gente estava presente nas reuniões da diretoria de ensino, a gente foi eleito como representante do nosso polo, justamente por a gente levar essa ideia de um Grêmio Estudantil ativo e combativo, né, para as outras escolas. A gente esteve presente em atos, por exemplo, do dia 11 de agosto, fizemos a falta coletiva no dia do estudante, no dia 18 de outubro, contra o corte nas verbas da educação. Estivemos presentes justamente nessa construção da política no nível micro da nossa cidade, mas que ainda assim é muito importante. E a nível estadual, nós tivemos justamente diversas matérias, por exemplo, publicadas no Futuro de São Paulo, que é o jornal da União da Juventude Comunista, que publicou as nossas matérias e que fez com que fosse vista a realidade que a gente enfrenta no SEDOM, né? E aí são tantas coisas que eu tive que anotar, mas justamente porque a nossa gestão, ela tem toda a conta de tudo, né? Então a gente sabe que o corpo estudantil do SEDOM é um corpo estudantil justamente muito diversificado. Nós temos pessoas de classes diferentes, de realidades diferentes, e tudo que a gente tentou, e que numa opinião pessoal eu acho que a gente conseguiu o máximo que a gente podia, era contemplar todas essas pessoas. Então, quando nós entramos de férias, a gente sabia que tinha gente que ia passar dificuldade com relação a alimentos, com relação a agasalhos, justamente porque era inverno. Então, o que a gente fez foi arrecadar esses alimentos, foi arrecadar esses agasalhos, justamente para a gente poder distribuir sem constrangimento nenhum e sem culpa nenhuma para essas pessoas que precisavam. Para essas pessoas que viam na escola um refúgio e que a gente tentou fazer com que isso ainda acontecesse mesmo nas férias. E que, de certa forma, a gente conseguiu. Então, a nossa gestão, ela tentou abarcar todo mundo e tentou abarcar todas essas necessidades, justamente porque o Grêmio Estudantil é uma instituição política que cuida dos alunos, sim, dentro da escola, mas também faz o possível para cuidar deles fora da escola. E aí, falando disso também, a gente distribuiu absorventes, né? A gente falou de uma coisa tão simples quanto a dignidade íntima, mas que foi tão necessária e tão importante na nossa gestão do ano de 2022, justamente porque é um tema que ainda é um tabu. É um tema que ainda é encarado com muito deboche, muitas vezes, e com muita negligência, muitas vezes, mas que é um tema necessário de ser falado. E falando um pouco mais a fundo disso, a gente encontrou muita dificuldade também para englobar nessa distribuição de absorventes pessoas trans, pessoas que têm útero, mas que não são mulheres. E desvincular essa ideia de que menstruação é uma coisa de mulher e que dignidade íntima é uma coisa de mulher, porque não é. Então desenvolvemos esse discurso, falamos com vários alunos de várias salas, passamos em todas as salas, distribuímos para todos os alunos que precisavam, e os alunos que tinham alguém em casa que precisava também levaram para casa, e os funcionários da limpeza, e as professoras, e todas as pessoas que algum dia poderiam precisar, justamente porque a gente tem consciência de que se eu não preciso hoje, eu posso precisar amanhã. E se eu não estou precisando agora, alguma amiga minha pode estar precisando, algum amigo meu pode estar precisando, e a gente pode, e é nosso dever ajudar essas pessoas. Então a nossa gestão do ano de 2022, ela ficou muito baseada nisso, né? Nessa ajuda mútua que vem do Grêmio Estudantil, mas que dos estudantes volta para o Grêmio e vice-versa, porque a gente sabe da nossa função dentro de uma escola. E nossa função justamente é ajudar o máximo de pessoas que a gente consegue e mostrar que política não é só o que a gente faz institucionalmente, não é só o que a gente faz votando, né, de 4 em 4 anos. Então nós tivemos a participação de vários alunos que não foram no Grêmio, as nossas atividades, justamente porque as pessoas acreditam na gente, assim como a gente acredita nas pessoas. Tivemos a ajuda de vários professores, e aqui eu cito o Gunther e o Wilson, né, que são nossos professores interlocutores, e que nos ajudaram em muitas dificuldades que a gente teve que enfrentar em nível dos estudantes, em nível de professores, em nível de diretoria, e falando que, assim, sem essa união entre alunos e professores e gremistas e alunos que não são gremistas e outros professores, nada disso teria sido possível, né? E aí, falando um pouco agora da nossa formatura que rolou
Esse sábado a gente está trabalhando nas fotos agora, então quem está esperando pelas fotos, espera só mais um pouquinho, que a gente está selecionando tudo certinho para poder divulgar, para ser uma coisa bonita, porque a formatura foi uma coisa muito bonita e que ainda não acabou. As fotos vão sair, as fotos estão lindas. E eu acho que é isso. Assim, a nossa gestão, ela se deu muito justamente por essa união que a gente tem e que a gente pretende continuar no ano que vem, seja com ou sem a maioria dos nossos gremistas, seja com ou sem os nossos professores interlocutores, porque a gente sabe que é uma luta que se constrói no dia a dia e que não acaba nem hoje, nem amanhã, nem ano que vem, mas que cada dia mais a gente está mais perto. Obrigada!